A Luana Santini, consultora de negócios, para a gente falar mais, né, sobre os cuidados e os 6 passos para você ter sucesso aí na sua empresa, nos seus negócios. Nós já pontuamos aí no bloco anterior, nós vamos mais uma vez mostrar na tela para vocês os 3 primeiros passos, né, Lu? Para você de fato ter sucesso aí na sua empresa. Relembrando, não misturar o dinheiro da empresa com o seu, misturando, portanto, pessoa física de pessoa jurídica. Segundo passo, estabelecer um salário para você. Terceiro passo, listar todas as entradas e saídas de dinheiro da sua empresa. Nós até pontuamos e exemplificamos aqui ao vivo no nosso cenário. E agora a gente vai avançar para o quarto passo, que é manter um histórico financeiro atualizado. De que forma a gente pode fazer isso, Lu? Bom, Tati, quando eu falei lá no começo que o pessoal reclama um pouquinho desse começo para conseguir fazer o registro de todas essas entradas, todas essas saídas, o que acontece muitas vezes? Eles começam tudo lindo, maravilhoso, anotando tudo certinho. E aí, conforme vai passando os meses, isso vai ficando um pouco relaxado. Então, quando eu falo de manter um histórico, o que quer dizer? Que não adianta você fazer esse registro um dia e não fazer no outro, ou fazer em um mês e não fazer no outro. Então, quando você decidir efetivamente, vou querer organizar meu negócio financeiramente, você precisa ter disciplina e consistência naquilo que você faz. Porque senão, os números, quando a gente enxerga, eles não vão estar mostrando o que acontece na realidade de fato. Então, precisa existir uma disciplina muito grande para que você consiga ter essa consistência. E esse histórico até para a gente comparar depois, mês, ano com ano. Isso, exatamente. E aí o pessoal me pergunta por quanto tempo eu preciso fazer isso. Na verdade, a gente faz um histórico não só para você saber como o seu negócio está andando, mas também para você se basear nele, para você fazer previsões futuras. Então, o ideal seria um ano. Durante um ano, nós conseguimos saber qual que é o comportamento do seu faturamento, qual que é o comportamento de cada gasto que você tem dentro do seu negócio. E depois de um ano de histórico, você já consegue fazer uma previsão. Mas, se você, de 3 a 6 meses com fluxo de caixa, porque eu esqueci de dar o nome do que, qual é o conceito disso, isso se chama fluxo de caixa. Então, na nossa linguagem, agora vocês já aprenderam, fluxo de caixa. Tendo um fluxo de caixa de 3 a 6 meses, você já consegue fazer uma previsão futura dos próximos meses. Que é o nosso quinto passo, né, na nossa tela, só para relembrar você. Então, o quinto passo, desses 6 passos para você ter sucesso aí nos seus negócios, é justamente fazer previsões das entradas e saídas de dinheiro. Isso mesmo. Agora nós estamos no final de fevereiro, né? Então, suponhamos que a gente já tenha esses valores dos meses passados, janeiro e fevereiro. Se você tivesse um histórico do ano anterior, você já conseguiria fazer a previsão para os próximos meses. Lembrando que nós sempre temos que considerar as particularidades daquele ano. Então, se você já sabe que um fornecedor, por exemplo, vai reajustar o preço de alguma matéria-prima, você já pode considerar no seu fluxo. Que a sua mão de obra vai sofrer um dissídio, você já pode considerar no seu fluxo. Então, quando você tem isso estruturado, é muito mais fácil. Porque você consegue ver lá na frente. Exatamente. Né? E mais para frente você pode até comparar aquilo que você previu daquilo que realmente aconteceu, para você ver se a sua previsão está próxima da realidade, se você realmente está sabendo enxergar qual é o comportamento do seu negócio. E aí, para a gente finalizar, tem aí as provisões. Então, o quinto passo é fazer previsões e o sexto passo, conforme a tela, é fazer provisões, que são expectativas de despesas futuras. Então, é isso que a gente está falando um pouquinho. A gente vai ter aí as previsões de entradas e saídas de dinheiro e aí, consequentemente, a gente vai também conseguir aí ter uma expectativa das despesas, que foi justamente o que você pontuou, né, Lu? Isso. Então, pensando lá na frente, o meu fornecedor, eu trabalho com arte e madeira, o marceneiro que faz, né, minhas caixinhas, minhas peças, vai virar o ano ou vai trocar o mês, ele já avisou que vai passar aí um reajuste. Então, a gente já consegue organizar as nossas finanças e o nosso dinheiro em relação a isso. Isso. A provisão é um outro conceito muito importante da gestão financeira. São os gastos futuros que já são conhecidos, então férias, né?
13º, no caso do ateliê de artesanato, se você pretende fazer alguma reforma no seu ateliê, se você pretende investir em alguma máquina diferente. Então, você já sabe qual é o valor de tudo isso que você vai ter de gasto, você vai somar e vai dividir por 12. Então, você tem qual é a parcela que você precisa separar de dinheiro para garantir que esse gasto vai ser pago lá na frente. Então, aqui no fluxo de caixa, o que a gente tem? A gente tem o saldo operacional que vai te mostrar a diferença do que entrou e do que saiu, então seria o seu lucro, certo? E depois você vai colocar aqui, ó, provisão. O que significa? O que eu vou provisionar, o que eu vou separar de dinheiro para garantir que os meus gastos futuros realmente vão conseguir ser pagos. Então, suponhamos que essa conta tenha dado R$500. Então, você sabe que esse lucro aqui, desse lucro, na verdade, você não pode contar com R$2.000. Você pode contar com R$1.500, porque todos os meses você vai ter que provisionar, ou seja, separar R$500 para garantir que aqueles gastos lá na frente, que você já conhece, realmente vão conseguir ser pagos. Que de repente, né, eu faço algum trabalho de artesanato na minha casa, Tati, mas eu quero até abrir uma sala, alugar uma sala ou comprar um espaço para eu poder montar ali o ateliê e não atender mais na minha casa, até para separar. Então, eu já vou pensando nisso, já vou começando a organizar. E é muito interessante, de fato, como a gente tem um efeito muito satisfatório, colocando tudo no papel. E fazendo aquela análise, aquele estudo, né? Facilita muito o processo. Esse é o básico do básico, né? Para quem ainda não faz nenhum tipo de gestão financeira e pretende começar a se organizar, esse é o básico do básico. A partir disso é que a gente consegue avançar, por exemplo, para fazer um cálculo de custo. Quanto custa o meu produto? Né? É uma preocupação muito comum entre as pessoas que vendem. Então, se você não tiver esse registro, você não consegue calcular qual é o custo do seu produto. Então, esse é o básico do básico. A partir disso, a gente consegue desenvolver ainda análises mais avançadas para você ser mais certeiro no preço que você cobra, né, nos fornecedores que você escolhe, na mão de obra, já etc. temos aí o nosso bate-papo, né? O nosso tema da próxima entrevista aqui, do nosso próximo encontro, como calcular preço. E é interessante que a gente já há algum tempo tem falado sobre isso no programa. E toda vez que a gente aborda esse assunto, Lu, gera muita expectativa e muito retorno do nosso público. E eu fico muito feliz de sempre estar podendo relembrar ou até estar apresentando, né, essas didáticas para os nossos novos telespectadores. Que bom, a cada dia, a cada semana, o Mulher.com ganha novos telespectadores. Sejam todos muito bem-vindos à nossa programação. Sem vocês, nós não existiríamos. Então, eu agradeço o carinho. Que bom poder ter você aí do outro lado acompanhando, aprendendo conosco, nos fazendo companhia. E sempre que a gente tiver a oportunidade, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões. Que num primeiro momento podem até aparecer, né? Ai, Tati, isso é muito chato, isso é muito burocrático. Mas esse processo é importantíssimo você entender, começar a compreender, pesquisar sobre, para que você de fato tenha sucesso no seu negócio, na sua empresa. Quero agradecer mais uma vez, viu, a presença da nossa convidada, a Luana Santini, consultora de negócios. Nós vamos divulgar todos os contatos. Quem quiser também procurar a Lu, ela tem perfil na rede social, já está no vídeo. Vocês podem procurar, saber mais e com certeza ela volta numa oportunidade. E aqui a gente preparou então a base até para o nosso próximo encontro, como calcular preço dos produtos, como você pode calcular o preço das suas peças de artesanato, tá? Obrigada, viu, Lu? Eu que agradeço, foi um prazer. Amei tê-la aqui conosco. Espero Obrigada que eu tenha por toda ajudado. a contribuição. Tenho certeza que sim. Que bom. Até breve. Até. Vou fazer um intervalo rápido, fazer uma foto com a Lu para a gente postar nas redes sociais. E daqui a pouquinho eu volto com o Mamico Yamashita, que abre aqui as nossas aulas de artesanato. E além dela, também fazem check-in no nosso estúdio Marcelo Nunes e Marisa Magalhães. Esse trio promete. Fique conosco.